E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você. Que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrindo. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro, para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz. É o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema. Volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito do que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias.
Basta você ter um dinheiro sobrando. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de outro. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois de ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amor. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque, às vezes, nós somos nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes, somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim.
talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego
É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, dessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade do amor, da misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece. Um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam, do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros. A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? O evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais
do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa, que é criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo, a conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, um compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo.
e a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui.
Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. Eu encontrei tanta gente machucada por essa compreensão. Inclusive, uma das últimas entrevistas, a Carla, a menina que me entrevistava, ela tinha uma compreensão tão desatualizada da igreja que chegava a ser cruel para ela. Minha filha, esse Deus em que você acredita, ele não existe. Esse Deus que você acredita, de fato, ele não merece nem o nosso respeito. Preste atenção no Deus que Jesus ensina. Vá direto às fontes. Infelizmente, as pessoas que tiveram influência sobre você, lhe apresentaram a um Deus cruel. Caricato isso daí. Deus não é assim. Tantos traumas, minha gente, tanta gente machucada. Tudo em nome de Deus. Pessoas que foram a um confessionário tentando encontrar um consolo, uma palavra que pudesse ajudar a reconstruí-las, literalmente enxotadas de lá. Isso aconteceu muito. Graças a Deus, nós temos tido uma mudança considerável, né? Uma onda de misericórdia tomando conta dos líderes religiosos. A gente tendo coragem de apresentar um Deus amoroso. Eu vejo o movimento lindo que o Dunga criou, o PHN, uma juventude que já está liberta deste Deus tirano, de um Deus que senta no chão com a gente, que retira a droga do nosso bolso, que nos convence de que não vale a pena. O empenho do Dunga, desde quando eu conheço esse menino, é esse. A cara de moleque quando o vi a primeira vez, não é, Cristian? Já fazia um trabalho assim, reconstruir Deus no coração da pessoa. É missão dele. O Dunga faz um trabalho de 1000 padres. Ele só não celebra os sacramentos. O Dunga tem uma oportunidade feliz demais de colocar no coração da pessoa essa juventude que acredita nele, que vai a Deus através dele, que acredita em Deus porque acredita no Dunga, porque isso é humano, né? Está ali, o meu livro chegou, Humano Demais, onde um pouco dessa minha trajetória. Como foi que eu fui apresentado a Deus? Como foi que eu descobri Deus? O livro cai. Levantar, para arrumar o livro, está aqui. Eu fui apresentado a Deus assim, e também passou alguns Dungas pela minha... Tá difícil, gente, tá aqui. Agora, eu também fui, graças a Deus, passaram pela minha vida alguns Dungas que retiraram um pouco do que estava ruim dentro de mim, muito embora, graças a Deus, a minha mãe foi
Foi uma pessoa que me ajudou demais a encontrar Deus de um jeito certo, pela porta da frente, sabe? Mas volto a dizer, às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus. Mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus. Não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Aí essa minha passada por Portugal, eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com esse. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Que também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. E também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do... Isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Pode ser que eu esteja falando para outra pessoa, mas pode ser que seja para mim também. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos. Talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, feliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável. É impressionante quando acontece uma tragédia e imediatamente nós queremos saber quem foi o culpado. Faz parte do ser humano isso. Por que o avião caiu? Por que isso? Nós precisamos atribuir. Nós fazemos isso o tempo todo com a gente. Só que esta culpa não modifica o fato. O arrependimento me faz tomar atitudes. Enquanto a culpa me paralisa e me faz ficar sofrendo na minha cama, o arrependimento me faz levantar, abrir a janela, beijar o quarto. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual. Eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. Ela olhou para o lado, esse pato está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo.
Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado. Aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. E depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito. Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha. Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras. A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões? Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada. Eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós. E aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós. Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza,
eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim: cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse: hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim: nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada. E eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela: nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem. Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia. E a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida. A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas. Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente. Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias. E de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções. Nós não enxergamos as possibilidades porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência. Porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, andando, entrando um lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei
é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa, ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não. Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem. Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste. Ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida. De notar os pequenos detalhes da existência. De estar atento àquilo que o senso comum não vê. De estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Ninguém gosta. Ninguém gosta de olhar nos olhos dos outros e perceber que a vida ali já foi embora. E cada vez mais eu me convenço, minha gente, que o meu trabalho como padre é esse: acordar as pessoas para a vida. Acordar as pessoas para uma vida nova é um desafio lindo no mundo de hoje. Sair do túmulo. E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que diz: Padre, seu ministério está me acordando. Que me acorda também. Eu também costumo dormir. Quando a gente descobre que o nosso principal objetivo aqui, sabe o que é? Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você sair daqui melhor do que quando você chegou nesse lugar. Que você, quando chegar a reencontrar a sua casa, os seus problemas, você esteja modificado.
Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus. Não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé diante de um ser humano com vontade de resolver. Os problemas só vão imperar sobre nós à medida em que a gente permitir. Não há sofrimento neste mundo. Não há sofrimento, não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente. Porque da mesma forma, como um dia Deus me pôs diante de uma menina desesperada porque o namorado havia ido embora, Ele me pôs também diante de mulheres fantásticas. Roseli Barca está aqui? Está aqui? Roseli Barca. Foi embora? Está aqui? Vem cá, minha filha. Pode vir aqui. A Lúcia está aqui hoje? Não. Tá? Você venha cá, você também. Como é seu nome mesmo? Sandra. Isso. De Uberaba, isso mesmo. Aquela mulher que está vindo ali, ó, jaqueta cinza, ela tinha 2 filhos. E os 2 morreram no mesmo acidente neste ano. Ela está de pé. Pode ser maior essa palma. A família da Roseli foi destruída numa mesma noite. 2 filhos lindos. Venha cá, venha para cá, sobe aqui. Cadê a Lucimara? Venha cá, Lucimara. Venha cá, Patrícia. A Lucimara, minha gente, ela perdeu o marido e as 2 filhas no mesmo acidente. Venha cá. A Patrícia perdeu a Bia, mudou a nossa vida. Cadê a Vânia? Venha cá, Vânia. A Vânia perdeu o Gustavo. Olha bem para essas mulheres, por favor. Tem alguma mãe aqui que perdeu os filhos? Tem? Venha cá, minha filha. Venha cá. Maria Helena está em cima. Mãe da Mirella, venha cá. Elas não viraram notícia, não. Aqui. Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté, que foi uma vez pauta do meu programa. Tiago, Pablo de acidente e o Tiago com câncer. 8 e 18 anos. Essa é a Roseli. A Maria Helena perdeu a Mirella. A Maria José perdeu a Daniela, que não estão aqui. Não está. Um acidente trágico em Petrópolis, fruto de uma noite que alguém embriagado dirigia pela cidade. Está aqui. Perdeu o Felipe, menino bonito, mandou a foto para mim aqui. Liberado. Vânia, minha madrinha de ordenação. Está aqui no... Vânia é uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho. Assim como Maria Clara, a história de ontem. Gustavo, mais velho de seus 3 filhos, ao sair de férias no mês de dezembro, sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos. A história abalou profundamente a pequena cidade de Terra Boa, no interior do Paraná. A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática. Parece ferir as regras de uma vida, uma vez que a morte está ligada a idades avançadas. O desespero se abateu sobre aquela família, mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história de Maria Clara, que não soube reencontrar o significado da vida. Vânia reagiu diferente. Ao perder o seu filho Gustavo, essa mulher resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho. Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski,
diz que a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada. Mas ele não o faz. Ele continua a lutar e amar. Ele continua a continuar. Vânia, mesmo sem saber, atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo. Ela optou por continuar, lutando e amando. Sofreu muito, mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia. Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido, Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara. Fez artesanato da dor. Reuniu os retalhos da vida e, assim como as mulheres que tecem colchas com restos de tecidos, colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos. Olhou para os olhos dos filhos, Thaís e Alessio. Descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada, porque perder um filho é um parto às avessas, como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre a memória do amor um dia fecundado. Segurou firme nas mãos. E agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte? Ou, mãe, cuida dos meus irmãos, do meu pai e dos que você ama por mim. Vânia escutou a segunda. Encarou a dor como motivo e não como pergunta. Projetou o seu processo de reconstrução e se colocou na luta. Alguns anos depois do acontecimento, numa boa madrugada de conversas, eu disse: foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu: sem dúvida, foi muito duro, mas foi também muito especial. Eu a olhei assustada e ela continuou: ao experimentar a dor de perder meu filho, pude chegar a alguns lugares da minha alma a que nenhuma alegria havia me levado. Ao ter que sepultar o meu filho, eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim, que eu jamais sabia possuir. Descobri uma força que estava resguardada e que só aquela dor poderia ter revelado. Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário e ali permanecido pelo tempo que quisesse. A dor que sentia era forte o suficiente para garantir o direito de justificar sua atitude, mas ela não quis. Preferiu o desafio de prosseguir, de repetir no tempo a coragem que está impressa na expressão de Pietà, a virgem que segura o filho morto nos braços. Segura com expressão de dor, mas ao mesmo tempo de serenidade, pois ela está presa na certeza da ressurreição. Pode subir. Venha cá que eu vou precisar de todas você. Pode vir cá. Olha, dona Didi, calma. Eu não sei o quanto que restou para que elas pudessem recomeçar. A Roseli não tem filho nenhum mais. O desafio dela é dobrado. Vocês têm filhos a quem vocês podem olhar nos olhos. A Lucimara tem uma. Sobrou a Bia. A que lhe falta. A minha Gabi, né? A dela é Beatriz, eu tenho o Igor e tenho agora os 300 filhos de Betânia que fazem parte da minha família. Patrícia descobriu Betânia depois da morte. Aliança de consagrado. Você sabe que no dia que eu fazia o show lá da AMAN, em que eu olhava aquele povo todo reunido, tudo organizado por ela, para ajudar a comunidade de Betânia, eu só pensava assim: o que a morte de uma criança, quando bem vivida, pode fazer na vida de uma mulher? Olha o tamanho deste lugar, olha o tanto de pessoas que essa mulher trouxe aqui para dentro. 2.800 pessoas. E olha o que a Bia está fazendo na vida da mãe dela. Quem que é a senhora? Sou de Cianorte. Cianorte? É. Paraná. Do lado de Terra Boa. E minha filha, que bom.
Que bom estar aqui. Olha só que coisa bonita, meu Deus. Deus abençoe. Posso dar um beijo de todo mundo depois? Eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Vamos lá. Vamos ficar todo mundo parado aqui agora. Isso. Cadê a dona Ana? Pode vir também, dona Ana. Só já perdeu uma também. Miofia, eu perdi há 20 anos. A miotrofia, Ribeirão Preto, Marlene. 20 anos você perdeu seu filho. A mesma doença. A mesma doença. Cianorte. 32 anos a filha de câncer. Minha gente, hoje nós queremos terminar esse momento diferente. Nós podemos pedir uma coisa para vocês? Que vocês rezem por nós. Essas mulheres não são personagens de novela. Essas mulheres são reais. Elas são de aço. Elas são de flores. Vai lá também. Essas mulheres fazem parte. Nós não temos nem como acessar a dor que elas sentem. A gente não tem. Agora eu gostaria que esse lugar pudesse aplaudir de pé essas dores, essas ressurreições. A vida é possível, minha gente. Quando a morte, quando o sofrimento bater a sua porta, abra a janela da sua casa. Quem sabe a vida vai lhe dar a oportunidade de você ver um rosto assim. Quem sabe no momento em que o sofrimento bater a sua porta e você sentir-se interessado por saber nas dores que doem no mundo de hoje, quem sabe a sua dor seja curada naquele instante. Só Deus sabe o quanto deve ser duro para uma mulher ver partir a cria de suas carnes. Só Deus sabe. É uma dor que não tem nome. E elas estão aqui, estão de pé. Encontraram forças para buscar o caminho de Deus. Não se trata de nós desprezarmos o sofrimento que há em nós, não se trata disso. Se trata de nós pedirmos a Deus a graça de ver a vida com olhos mais dilatados. Às vezes o nosso jeito de interpretar o que a gente sofre é tão mesquinho que a gente acha que é grande demais, mas não. Se de repente a gente abre a janela da nossa casa, a gente vai se deparar com uma pessoa como elas, que passou pela dura experiência de ter o coração dilacerado por uma dor tão lancinante, tão profunda. E de repente a gente descubra nisso um jeito bonito de começar a recuperar o que está perdido dentro de nós. Porque eu tenho certeza que diante de uma dor aguda como essa, a gente quase que a gente sente vergonha do que às vezes a gente fala e reclama da vida, não é verdade? Você tem lá os seus filhos, você tem lá a sua casa, você tem lá a sua família, as dificuldades existem, eles ainda são seus. Olhe nos olhos de quem você ama, daqueles que restaram, e descubra nisso um motivo para você continuar. Olhe nos olhos de quem ficou e descubra nisso um motivo de vitória. Deus está contigo. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu,
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.